Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje representantes da juventude dos dois principais partidos do Brasil. Do PT, Ronald Sorriso, e do PSDB, Alberto Zafran. Eu queria falar um pouco sobre política estudantil, queria falar um pouco de programas voltados aos estudantes, programas de financiamento, FIES, por exemplo. Eu vou começar falando do FIES e vou perguntar ao representante do PSDB, como é que tipo de análise você faz sobre o FIES que teve uma preponderância no governo do presidente Lula? O FIES teve uma ampliação significativa no governo do presidente Lula. Eu não sei exatamente o número, mas o contingente de alunos que participavam do FIES no governo do presidente Lula se multiplicou de maneira exponencial, ou seja, o presidente Lula abriu a universidade àqueles que não tinham condições através desse programa de financiamento. Como é que você analisa esse fato, essa política do governo do PT que tanto favoreceu os estudantes? Vamos lá. Primeiro, apenas voltando para o bloco anterior, esse tipo de relação espúria que foi colocada aqui pelo Ronald, do PT, que é um partido de base, é um partido ideológico, se aliar ao PMDB pela governabilidade que afasta o jovem da política. Um dos motivos, um dos grandes motivos. Em relação ao FIES, quem criou o FIES foi o governo Fernando Henrique Cardoso. A Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, penúltimo ano do presidente Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo que conhece um pouco sobre a aplicação de programas sociais no Brasil sabe que é preciso de um tempo hábil para que o programa seja implementado e para que ele possa sofrer alterações necessárias. Foi criado no governo do Fernando Henrique, mas ele aconteceu de fato no governo do presidente Lula. Em 2003, a sua grande expansão foi no governo do presidente Lula. Exatamente. Graças também a grande vantagem econômica que foi propiciada durante o governo Lula, que a gente sabe que ocorreu por conta de fatores externos. Mas o que é importante destacar é que, apesar do FIES ter crescido durante o governo Lula, quem praticamente implodiu o FIES, maior programa de universalização do ensino superior no Brasil, colocou mais do que o dobro dos estudantes de ProUni e SISU, foi o governo Dilma, através do não aditamento de contratos de jovens estudantes, principalmente 2015, 2016, onde o corte na pasta de educação, todo mundo se lembra disso, Ronald se lembra disso, 20 bilhões de reais do orçamento da educação cortados em 2015 e em 2016. Quem fez isso foi o governo Dilma. Não aditamento de contratos, o aumento da taxa de juros, mantendo o jovem estudante refém dos bancos, não teve nenhum governo que favoreceu mais os bancos nesse país do que o governo Dilma, e redução substancial do teto de renda familiar. De 10 salários mínimos caiu para 3. Milhares de estudantes perderam o direito ao contrato do FIES. Como é que você vê a crítica que ele faz ao programa de financiamento do ensino universitário, que foi criado, obviamente, lá no governo do Fernando Henrique, mas que aconteceu, de fato, no governo do presidente Lula, que aumentou de maneira significativa a verba destinada ao programa e, por conseguinte, o número de beneficiários do programa social? Olha, Ricardo, respondendo aqui a crítica que ele fez, é importante lembrar que o PSDB correu no primeiro sinal de traição para montar uma adesão junto com o PMDB, que para acabar com essa política de governabilidade, a gente volta no primeiro bloco. Nós precisamos de uma reforma política de verdade. Sobre o FIES de fato ampliou demais no governo Lula. Ele ampliou e democratizou, mas não foi só o FIES, foi o ProUni, foi o SISU, foram as cotas que democratizaram e colocaram preto, pobre, favelado na universidade. Isso é fundamental. Eu percebo que até o companheiro aqui parece que caminha aí, de repente, para o voto em Lula em 2018. Porque é o que o Brasil quer, o que o Brasil precisa. Nós precisamos de mais democracia nas universidades, nós precisamos de mais povo nas universidades, nós precisamos democratizar o conhecimento para as favelas de todo o Brasil. E isso se faz da forma como o Lula fez. E é verdade que o Brasil sofreu um crescimento exponencial, diferente de outros países da Europa, diferente de outros países de todo o mundo. O Brasil cresceu porque nós fizemos uma opção pelo pobre, pelo consumo do mais pobre. E isso o PSDB não faz. Ô, Alberto, responde a ele, mas eu quero fazer uma pergunta de cunho pessoal a você daqui a pouco. Crescimento exponencial foi o número de desempregados no Brasil, que chegou a 13 milhões quando a presidente Dilma saiu
do poder. Em relação só à provocação dele, não vou ter nem a opção de votar no Lula em 2018, porque muito provavelmente ele vai estar preso. Alberto, você foi ator também, você participou ali de alguns seriados da Rede Globo e você foi JK adolescente naquela minissérie JK da Rede Globo. Você deixou a carreira de ator para se tornar um ativista político, é isso, Alberto? Exatamente. Hoje eu posso dizer que eu já fui presidente da República, né? Você foi JK adolescente. Fiz o JK adolescente na fase antes do Wagner Moura. Interpretei ele criança. Daí veio o seu interesse pela política, talvez? Talvez a chama tenha sido acesa aí. Ronald, o PT tem um embate muito duro com o PSOL nas universidades brasileiras, no Rio de Janeiro, é uma disputa muito grande. E é um partido que tem uma certa afinidade ideológica com o PT, porque, enfim, são partidos de esquerda. No entanto, os maiores confrontos do PT no meio universitário se dão com o PSOL. Confrontos na disputa vamos dizer aqui, as universidades. Na UFRJ, o PSOL controla, mas o PT é um forte adversário. Na UF também o PSOL controla o Diretório Central. Na Unirio, na UERJ, o PT controla. Na UENF, o PT controla. Na UESO, o PCdoB, ou seja, que é um aliado do PT. Na maior parte dos diretórios centrais, há um embate assim visceral entre PT e PSOL. Não é estranho que os partidos que guardam uma certa proximidade ideológica tenham confrontos tão duros assim? Bom, como disse aqui o Alberto, nós somos partidos de base, partido de militância, partido que está nas universidades, que está discutindo e apresentando propostas e que não se omite, por exemplo, de construir os diretórios e os centros acadêmicos. E a nossa disputa se dá porque o PSOL foi fundado como uma cisão do PT para tentar ocupar o espaço do PT. Então, as maiores críticas do PSOL acabam sendo ao PT. Mas é óbvio que a gente sabe fazer a diferenciação e na hora da luta política concreta, a gente tenta seguir junto. Mas é o caso da PUC, onde o PSDB controlou o Diretório Central por muito tempo e agora, recentemente, o PSOL se juntou ao PT, o PT ao PSOL, e os dois juntos derrotaram o PSDB, é isso? Aconteceu, estudantes ligados ao PT, ao PSOL, à esquerda, se juntaram e formaram uma chapa, com muitos independentes também, para poder derrotar a política que era uma política cruel na PUC. Uma PUC que é uma PUC, apesar de particular, de caras de mensalidades, que conseguiu democratizar um pouquinho, quando não existia o governo Lula, o acesso à universidade. E isso foi muito importante para a gente. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado, Alberto Zafran, pela sua participação aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Ronald Sorriso, por ter comparecido a esse debate aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Ricardo. Fora Temer, Zé Dirceu livre. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.